Salve, salve, amigos da TV 247, eu sou o Ricardo Neguton e esse é mais um programa Um Tom de Resistência, chegando na sua tarde de terça-feira, hein? Como você já sabe, todas as terças-feiras, às 17 horas, temos um encontro marcado aqui na TV 247 com o nosso Um Tom de Resistência, que hoje recebe mais dois convidados especiais. Primeiro, eu vou conversar com o Thiago Santana, que é presidente do PT do Rio de Janeiro. E no segundo bloco, eu converso com a cantora, atriz e professora Glau Barros, diretamente de Porto Alegre. Lá. Deixa eu saudar aqui o pessoal que está chegando no nosso chat aqui no Facebook, no YouTuber. Temos aqui a Cecília Filgueira, a Juliana Jurcunas, o Wilson e o Sérgio Leitão chegando como membros à amizade do nosso canal da TV 247 no YouTube. Obrigado por vocês participarem aqui conosco. E se vocês não sabem, está rolando também uma campanha de assinaturas solidárias da TV 247 e que vocês podem participar através de plataformas de financiamento. Você escolhe a melhor plataforma. Nós temos Catarse, temos Vaquinha online, enfim, se você lembrou do nosso canal da TV 247 no YouTube. Beleza? Vamos começar então os nossos trabalhos. Vou chamar aqui para a tela o Thiago Santana, presidente do PT Municipal do Rio de Janeiro. Chega mais, Thiago, bem-vindo. E aí, Ricardo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Thiago? Tudo tranquilo, tudo beleza. Queria dar aqui um salve, desejar uma boa tarde aqui para o pessoal do 247 e vamos embora bater esse papo aí. Vamos embora. Bola no meio de campo, vamos dar a saída aqui. Thiago, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. O que representa para você ser o presidente regional de um dos maiores e mais representativos partidos políticos da história do país? Bom, primeiro assim, eu sou presidente do PT da cidade do Rio de Janeiro, o que também já é uma grande importância, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro é a capital e tem essa visibilidade, tem essa importância. Ainda não estou presidente do PT estadual, embora tenha também participado de outros mandatos na direção estadual, como secretário de organização, fui tesoureiro do PT estadual, e por conta desse acúmulo e da expectativa, né, de uma galera, acho que da minha geração, né, eu relativamente sou mais jovem, se a gente for olhar a média das figuras, né, das lideranças políticas que dirigem partido, que estão à frente da direção, e eu estou no PT já há 20 anos, né, então, vamos dizer assim, que chegar à presidência de um partido como o PT, numa cidade como o Rio de Janeiro, eu acho que é uma realização e uma mostra que quem acredita na política, quem espera que a política possa transformar realmente a sua vida, o seu espaço, isso pode se efetivar, né? Porque nós do PT aqui, as escolhas para definição de direção, seja no nível nacional, no estadual e também no municipal, é pelo voto direto do filiado, ou seja, para me tornar presidente, eu tive que batalhar bastante, né, numa disputa com outros candidatos e candidatas, mas deu certo, porque eu acho que a militância do PT está com uma disposição muito grande de retomar as ruas, de renovar as suas ideias e de se abrir para esse momento e não deixar de fazer a defesa dos trabalhadores, do povo pobre, que tanto está precisando de ser defendido diante de governos aí, Bolsonaro, Witzel e Crivella aqui no Rio, tanto fazendo mal para o nosso povo. Então, eu acho que tem tudo isso, e especialmente para mim uma realização, né? Eu venho da Zona Oeste, sou lá da Vila Kennedy, aqui no Rio, e participar do PT mudou muito a minha vida, a expectativa, né? Porque se a gente for medir pela média dos jovens e da maioria das pessoas, né, pobres, pretas, de periferia, que tem poucas oportunidades, o PT realmente me abriu portas, então acho que é uma realização, e estamos aqui agora com esse desafio de construir a eleição num momento tão delicado para a cidade, para o país, que também é em meio a essa pandemia aí que a gente precisa fazer esse debate. Maravilha.
E essa representatividade preta, Tiago, era uma das críticas, né, que a gente fazia internamente ao PT. Estava faltando um pouco mais disso, não só no PT, como à esquerda, de um modo geral, né? Apesar da esquerda estar engajada nas causas antirracistas, mas nós tínhamos poucas representatividades pretas dentro dos partidos de esquerda, principalmente nas chamadas lideranças, né? O que você acha disso? Você acha que ainda está faltando mais personalidades pretas entre as lideranças? Eu acho que ainda falta uma representatividade maior, né? A gente sabe que a grande massa do povo, do trabalhador, daquele povo que nós da esquerda, né, temos por tarefa e obrigação dar voz, vez e defender as demandas desse povo, que são geralmente os mais massacrados e oprimidos, nós, no caso, ainda não estamos representados de uma forma plena, como eu acho que deveria. Se bem que se a gente for comparar aos outros partidos, que não do campo da esquerda, né, do centro e sobretudo da direita, e agora essa extrema-direita liderada pelo Bolsonaro, nesses então eles sequer aparecem, né, porque não tem esse compromisso, não tem essa consciência dessa reparação social que se tem que fazer nos espaços institucionais. Mas eu acho que o campo de esquerda tem essa pauta, tem essa defesa, temos algumas representações, mas eu acho que ainda falta muito, sabe? Então, eu sei que a responsabilidade que a gente carrega hoje em ser presidente, em representar, é muito grande, mas eu acho que isso também gera uma expectativa de outras gerações, de uma garotada que está chegando, para se sentir à vontade, para ocupar o espaço. O fato é que, para nós, nada é dado de mão beijada, e o que a gente não pode é abrir mão de reivindicar esse espaço, de fazer o debate. Verdade. Eu concordo com você, Tiago. Você falou em garotada, em juventude. Eu acho que o PT precisa realmente formar essa base, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que a minha tia, minha mãe, participavam da Associação das Empregadas Domésticas, que a Benedita fazia parte. Tinha figuras. Eu era pequeno, eu cresci vendo bandeirinha do PT em casa, toalhinha. Tinha uma senhora chamada, eu acho que Dona Zica, que foi presidente Dona Zica, da Vila Aliança. Não é? Então, eu cresci com isso, cara. Então, a minha formação ideológica política é petista, digamos assim, né? De família já, né? Mas eu queria te perguntar, um pouco mais, entrando mais aqui, vamos falar do presidente Lula. Eu vi uma live do presidente Lula com o jornalista João Hilário, da Rádio Progresso, onde ele cunhou, né, digamos assim, porque o Lula é mestre em cunhar frases, né? Ele disse o seguinte: eu sempre quis governar esse país para provar que um operário sem diploma universitário era capaz de fazer pelo povo o que a elite que esteve no poder desde o Império nunca fez. Eu queria que você comentasse essa declaração e dissesse se você entende que esse ódio mortal que a elite sente pelo Lula passa exatamente por essa capacidade dele ter feito o que ela nunca conseguiu fazer, até porque eles nunca quiseram fazer de fato. Sim, eu não tenho dúvidas. O Lula é essa referência, e o governo dele, os governos do PT, tanto dele e até da Dilma, mas o Lula carrega muito mais simbolismo pela origem dele, uma origem popular, né, um homem do Nordeste, um verdadeiro sobrevivente. Claro que a Dilma também, a primeira mulher presidenta da República, tem um simbolismo e tem uma importância. Mas o Lula, eu acho que reúne melhor, ou de forma mais ampla, né, essa marca desse povo brasileiro que sofreu e teve muito esforço para construir esse país, mas que foi, vamos dizer assim, muito mal recompensado, ou pelo menos não teve os seus direitos, né? E essa elite, né, uma elite colonizadora, que invadiu, né, essa terra com esse olhar e essa visão da exploração, né, do domínio sobre o homem, sobre a terra, sobre os recursos,
O Lula, quando chegou, ele praticamente foi aquele que se dispôs e que iniciou uma verdadeira reparação social num país com 500 anos, né? Porque antes a gente não pode dizer que teve presidentes e governos que tivessem tanto compromisso e que tivessem avançado nessas reparações sociais. Porque, de verdade, a elite brasileira ela não tem preocupação, ela não tem nenhum tipo de responsabilidade com o conjunto do país, né? O que para eles interessa é o lucro, é o controle, em detrimento, né, em cima do esforço, né, explora os trabalhadores, não se importa com as dificuldades sociais que o povo passa. Então, essa fala do Lula realmente ela é fato, né? Se a gente comparar a história e analisar o cenário e as situações, é uma fala e é um fato que vai ficar registrado na história. E apesar dos haters, não tem como retirarem do Lula isso que você falou. Foi o único presidente que realmente se propôs a fazer algo pelos mais pobres, pelos menos favorecidos. Né? As políticas afirmativas, as políticas de inclusão social, até então nunca haviam sido feitas no país. Isso não tem como tirar dele. Falem bem, falem mal, como diz aquela funkeira lá, mas não tem jeito. Não tem. Tiago, eu queria te perguntar também o seguinte, uma das críticas que o PT e a esquerda, de um modo geral, receberam nos últimos anos é que o excesso de academicismo na linguagem teria afastado o partido do povão. Você concorda com isso? E como que você está conduzindo a legenda no âmbito municipal, que é o seu caso, para que a gente tenha um partido novamente mais voltado para a base, como o PT sempre foi? Esse é um desafio que eu acho que não é só do PT, esse é um desafio da esquerda. Sim. Que precisa acompanhar o desenvolvimento da sociedade, né? Os novos meios de comunicação, as novas formas de organização e dialogar com uma nova massa que espelha o futuro, né? Nós não podemos viver só o presente ou viver de passado, nós precisamos apontar o futuro, como foi, inclusive, o PT constituído, né? O PT fez 40 anos agora, mas se a gente olhar a história, né, o período pré-construção do PT, o próprio Lula e várias outras figuras, foram figuras jovens importantes para aquele momento da história, né, que lideravam movimentos, movimento sindical contra a ditadura, que cumpriram um papel. E com o tempo, obviamente, as pessoas vão amadurecendo, vão envelhecendo. Eu acho que esse momento para nós, para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda em geral, é fundamental que a gente possa estar antenado com esse, vamos dizer assim, essa mudança essa virada de chave temporal, né, dos meios de comunicação, dos avanços tecnológicos, dos meios de teorias e conteúdos de pensamento, né? Se a gente for olhar o que era para uma geração anterior à minha, do ponto de vista de opinião, né, de grandes pensadores, eles estarão nos livros da história. Se a gente for olhar hoje quem influencia, quem dá direção para uma juventude, para uma grande massa, são os youtubers, né? São essas pessoas que estão aí nas redes sociais que falam para milhares de pessoas. Essas pessoas têm importância, então a gente precisa entender esse novo momento. O que a gente está tentando fazer aqui no PT é isso, é conjugar a nossa história de um partido relativamente jovem, mas que já cumpriu um grande papel para a sociedade brasileira nos governos do Lula, da Dilma, em vários governos municipais do Estado, em iniciativas do Legislativo no Brasil afora. Então isso tem um peso de verdade, mas nós precisamos se adaptar e interagir com o momento contemporâneo, né? Então, assim, hoje eu acho que cabe para nós, é o que a gente tenta fazer aqui no Rio, ouvir mais para poder entender e, com isso, avançar nas propostas, nas teses, nos diálogos. Porque o que a gente construir agora vai ter um peso extremamente importante para a próxima quadra da história, né? A extrema-direita ganhou,
as eleições no Brasil. O Bolsonaro está aí com uma força, sem nenhum caráter ideológico. A gente não pode dizer que Bolsonaro é ideológico, né? Nem a gente pessoal. pode até... Nem um pouco, assim, nem, é um nem movimento ideológico e nem pessoal, sem caráter nenhum. Exatamente. Então, assim, na época da década de 80, né, a gente tinha aquele confronto de ideias claras e nítidas entre nós, do PT e da esquerda, contra a agenda neoliberal do PSDB. Eram debates e enfrentamentos com teoria, com fundamentos. Eles na visão do Estado mínimo, né, das privatizações, de pouco serviço para os mais pobres, e nós na expectativa de um Estado eficiente que atendesse as pessoas, que investisse para gerar renda, para emancipar. Com o governo Bolsonaro não tem isso, né? É a extrema-direita com um projeto de poder cruel. Então, como é que a gente se prepara para o futuro para esse embate? Nós perdemos a eleição em 2018, mas nós precisamos ter forças para poder fazer a disputa em 2022 e ganhar essa eleição. Mas para isso nós precisamos falar para uma grande massa que não está ainda incluída nos debates e que também sofreu, por conta das novas tecnologias, das redes sociais, do processo das fake news, um grande bombardeio de desinformação e de desestímulo em participar da política, sobretudo a juventude. Então, por isso, para nós aqui é fundamental que a gente restabeleça o diálogo, que a gente ouça essas novas figuras, que a gente traga essa juventude e que a gente tenha uma disposição em construir uma nova agenda. Porque se a gente também ficar estagnado, esse pessoal por uma outra frente vão conseguir avançar e a gente vai fazer com que o país continue nessa agenda nefasta que tem tanto feito mal para o país. Concordo com você, Thiago. Você falou de Bolsonaro. Antes de entrar nesse assunto, eu queria ler aqui a participação da Isabel Cristina Joia no chat. Ela está dizendo que ler o livro A Elite do Atraso, do Gessé Souza, ajuda a compreender melhor o cenário caótico que estamos vivendo. Realmente, esse livro é muito bom e eu ainda não comprei. Sim, eu também não, mas eu já peguei uns pedaços, já conversamos com algumas pessoas, mas ainda não li. Eu pensei também algumas coisas, mas ainda não li. Eu preciso ler. Deixa eu ver aqui. O Osmar Castanha, creio que seja isso, está dizendo: a elite brasileira sempre foi mesquinha e egoísta, e isso já há 482 anos de história. Mudaram as épocas e os personagens, e o PT conseguiu tornar-se uma pedra no sapato dessa elite. Exatamente isso que a gente estava falando aqui. Com certeza. Bem lembrado aqui o Osmar Castanha. O pessoal continua aqui. O Carlos Gonçalves está dizendo: vamos apoiar os candidatos do PT nessas eleições de 2020. Valeu, Carlos Gonçalves, pela sua participação. Está aqui a Lia Spallonzi. Acho que é isso. A elite branca não suporta Lula por isso. Ele deu voz e visibilidade para aqueles que nunca tiveram. Exatamente, Lia. E a elite, ela é exclusiva, né? Ela não é nem um pouco inclusiva. Ela é exclusiva e segregacionista desde 1500. Então, obrigado pela participação de vocês no chat. Thiago, você falou de Bolsonaro aí, que não tem caráter ideológico. Eu completei que ele não tem caráter nenhum, nem pessoal, enfim. A família Bolsonaro é muito forte no Rio de Janeiro, né? Algumas áreas da cidade são verdadeiros quartéis generais do bolsonarismo. Você sabe, né? Como é que funciona. Claro. Qual a estratégia do PT para conquistar votos nesses redutos? Não é fácil, porque a gente está tratando realmente com forças paramilitares, vamos dizer assim, né, para não afirmar de fato que sejam organizações criminosas, mas a gente sabe que há uma série de suspeitas, indícios em relação a essas relações da família Bolsonaro, né? Agora, as evidências do caso do assassinato da Marielle, que não é que estejamos falando que tenha sido a família que tenha sido mandante ou que tenha envolvimento direto, só que se cruzam, né? Essas relações, elas
cruzam, elas estão muito próximas em fato de que estão juntos no mesmo lugar, conhecem as mesmas pessoas, circulam nos mesmos ambientes, homenageiam, inclusive, pessoas condenadas, né, comprovadamente. Então, assim, é realmente uma coisa inédita no Brasil que hoje a gente tenha uma família que dirige o governo federal, né, com essa relação tão estranha, vamos dizer assim. Eu uso sempre o paralelo da forma como tratam o PT e o Lula, né? No caso do Lula, todas essas perseguições, as condenações injustas, elas todas baseadas em indícios, em delações que não se confirmam, e Lula condenado, foi até preso. Se a gente for comparar indícios, situações da família Bolsonaro, né, os fatos estariam muito mais evidenciados para se tomar decisões, né, de julgamento e punição, né? Queiroz na casa do advogado do Bolsonaro, coisas dessa natureza. Então, assim, é uma turma muito barra pesada. Mas nós que somos de luta, nós que somos sobreviventes, eu costumo dizer, né? Eu que, como várias figuras, vários militantes nossos aqui do Partido dos Trabalhadores e da Esquerda, nós nunca tivemos a vida fácil. Nós fomos forjados na luta, né? Nós que somos pretos, pobres, que nunca fomos incluídos, para nós estar na rua, para nós organizarmos alguma coisa, sempre foi um ato de resistência. Então a gente tem todo um cuidado, né? É de verdade importante que ninguém solte a mão de ninguém, a gente precisa sempre estar vigilante, um olhando o outro, mas nós vamos fazer esse debate, né? Nós temos esse dever e eu acho que há um ambiente propício para que a gente consiga reverter esse grande movimento que foi feito na eleição passada, que distanciou essas zonas periféricas, os trabalhadores, da gente por uma grande agenda mentirosa das fake news. Então, assim, nós aqui, com a nossa candidatura, né, da Benedita, que é uma mulher preta com uma história que não chegou ontem, mas que está numa agenda extremamente renovada, porque se a gente for comparar o fato que a Benedita foi uma das primeiras figuras negras a ocupar espaços, mas que ainda hoje a gente precisa, depois de 40 anos, mais de 40 anos de vida pública dela, debater racismo, por exemplo, a gente vê o quanto a história e a agenda da Benedita está renovada, independente da idade dela. Então a gente acha que com essa candidatura, com esse projeto que a Benedita representa, a gente vai conseguir chegar até o povo e fazer essa disputa para que a gente possa voltar a ter interlocução direta com o povo mais pobre e tirar eles dessa condição aí de opressão dessa turma, dessa agenda tão perigosa, né, que está se colocando hoje na sociedade. Perfeito, Thiago. Já que você citou a Benedita, que é a nossa candidata aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre ela. Embora sendo evangélica, ela defende a laicidade do Estado com unhas e dentes, né? Eu assisti a uma live dela com a Elisa Lucinda, atriz, escritora, sim, que inclusive eu já convidei também para participar do nosso programa. Espero que ela tope o convite, que é uma figura realmente representativa. Com certeza. Para nós. Então, ela foi questionada com relação a não deixar a sua religião pautar o seu governo. E ela deixou claro que governará para todos e com todos. Eu queria te perguntar, Thiago, por que a Benedita da Silva é a melhor opção para o Rio de Janeiro hoje? Veja, Ricardo, essa posição da Benedita, eu já atuo junto com a Benedita, né? A nossa relação ela é política, de muito respeito, de ensinamento e muito pessoal. Quando eu vim para o PT, foi justamente por olhar a Benedita e me ver representado, porque é aquilo que a gente falou no início. Não são muitos os partidos que têm figuras pretas, que têm posições e que conseguiram superar todos os obstáculos. A vida da Benedita realmente, né, a gente sabe, nunca foi fácil, nem antes e nem agora. E nem será, tanto para mim, para você, porque realmente a gente vai precisar brigar muito para ocupar um espaço nosso que é de direito. Nós não estamos querendo nada além do que seja direitos iguais. Então, a Benedita representa muito isso. Ela é uma figura que carrega a tolerância, né? E eu acho que é isso. Quem sobrevive à fome
quem passa pelas dificuldades que ela já passou, não poderia ser uma pessoa intolerante. Então, ela é uma pessoa extremamente tolerante, compreensiva, é uma pessoa evangélica, mas não é uma pessoa fundamentalista. A religião, para ela, é algo que a move na sua doutrina de vida, mas ela sabe que ela, enquanto figura pública, enquanto personalidade, enquanto mulher pública, ela precisa ter posições coletivas, amplas e democráticas, seja ela evangélica, católica ou de religiões de matriz africana, que eu acho que é o que falta para figuras políticas em geral, né? Não é nenhum problema, não há nenhum problema a pessoa ter religião. Quem dera todo mundo tivesse uma, né? Porque nós estamos precisando se apegar a coisas dessa intensidade para poder superar as dificuldades da vida. A pandemia agora do coronavírus, tantas pessoas que morreram, eu tenho quase certeza que quem está nos acompanhando aqui teve um caso, ou ouviu falar, ou um conhecido, ou seja, não é fácil, está sendo muito difícil, e a religião ajuda, ela afaga. Agora, a religião, ela não pode orientar as decisões públicas de homens e mulheres. E a Benedita, nos exercícios de cargos públicos que já ocupou, sempre foi assim, né? Não é de hoje, é só a gente olhar para trás. Então, acho que essa condição dela de ser uma pessoa tolerante, de ser uma pessoa que tem vivência, faz com que ela seja o melhor nome para dirigir a nossa cidade. A nossa cidade está abandonada, porque primeiro lá atrás quiseram transformar a nossa cidade numa espécie de um laboratório, né? Onde acharam que reunindo numa sala apenas os PhDs, na sua grande maioria, homens brancos com conhecimentos e com diploma, o que é bom, porque a gente precisa realmente de pessoas qualificadas para tomar as decisões certas. Mas não adianta ser só qualificado se você não tem vivência. Por exemplo, não adianta você ser um PhD em transporte se você nunca pegou um ônibus e nunca esteve num ônibus cheio ou nunca foi no hospital público. Porque sempre você vai tomar decisões a partir de dados estatísticos. E nós não somos números, nós somos pessoas que temos necessidades individuais e coletivas. E agora, recentemente, a Prefeitura do Rio está abandonada, ignorada, justamente por um projeto fundamentalista, que não é um projeto amplo, democrático, que respeite todas as opiniões. Então a Benedita, ela carrega isso. É uma mulher com experiência e uma mulher com sensibilidade, que é o que eu acho que a cidade do Rio de Janeiro precisa ter à frente da prefeitura, porque nós não somos números e é uma necessidade que a gente faça essa correção da nossa conhecida cidade partida. Não podem ter dois rios, o rio do cartão postal e o rio real. Tem que ter um rio só. Exatamente. Você citou aí que nós estamos à mercê de um projeto fundamentalista. Eu diria que Crivella representa um projeto fundamentalista criminoso, ou fundamentalmente criminoso. Né? É verdade. A gente não vai falar de lavagem de dinheiro através da Igreja Universal. Enfim, são muitas e muitas coisas que a gente sabe que ocorrem, e eu espero que a população do Rio de Janeiro, de coração, leve isso em conta, porque é inadmissível. Nós temos candidatos nessa disputa que representam a continuidade disso aí, ainda que não seja o Crivella. Tá? Temos outros candidatos que representam a continuidade disso tudo. Então, cabe à população do Rio de Janeiro refletir acerca de tudo isso que vem passando aí nos últimos 30, 40 anos e promover uma mudança. Com certeza. E essa mudança se faz com alguém que conhece, que já sentiu na pele as agruras do povo. De verdade, nós não precisamos de um xerife, de um gerente ou de qualquer outra coisa. Nós precisamos de alguém que saiba que as pessoas têm necessidades e que ela precisa se colocar no lugar das pessoas, né? Não adianta você ser um bom gestor se você não consegue se ver naquela posição em que a pessoa esteja passando as dificuldades que a gente vai passar, já está passando, em sendo uma cidade grande. Então é isso, nós precisamos de uma verdadeira mãe, uma grande mãe, porque é no colo da mãe, é no coração da mãe que as iniciativas, né, o afago, os movimentos são todos cuidadosamente pensados no sentido de ajudar, de acolher
E é isso que a cidade precisa, e a Benedita pode ser essa pessoa, só basta a cidade dar essa atenção para que a gente não retroceda ou a gente também não caia num projeto pirotécnico, né? É só a gente olhar o governador afastado, que até 2 semanas antes da eleição ninguém conhecia e virou governador e agora já foi afastado, certamente vai ser impeachmentado. Nós não estamos no momento de aventuras, nós estamos no momento de poder tomar uma decisão que possa garantir para a gente segurança, tranquilidade e perspectiva de resolução dos problemas de forma real. Maravilha, Thiago. Quando eu falei aqui de candidatos que representam a continuidade, leia-se aí Marcelo Crivella e Eduardo Paes. Thiago, nosso tempo se esgotou aqui, mas eu queria te agradecer pela presença, te desejar muita sorte, muita força nessa caminhada, nessa luta, e que a Benedita consiga se eleger aí prefeita do Rio de Janeiro. Obrigado. Eu agradeço. Pessoal, estamos de volta. Tivemos um pequeno probleminha aqui na nossa transmissão. Pessoal, estamos de volta. Tivemos um pequeno probleminha aqui na nossa transmissão. Caímos, mas retornamos. E agora vamos fazer o segundo bloco do programa com a participação da Glau Barros, cantora, atriz e professora diretamente de Porto Alegre. Chega mais, Glau. Bem-vinda a Um Tom de Resistência. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês aqui na TV e agradeço o convite para estar participando aqui do programa. Maravilha, prazer é todo meu, Glau. E obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Glau, eu queria começar te perguntando, você é cantora, atriz, professora e você também é diretora cultural do Clube Social Negro 6 de Maio, né? Isso. Então, clube... Pode falar. É um clube social negro, né? Assim como outros clubes que foram abertos, em sua maioria, na década de 40, 50, aqui no Sul, uma vez que a negritude não tinha um espaço social para confraternizar, para fazer suas festas, né? Então, não podiam frequentar os clubes sociais tradicionalmente brancos do Estado. Então, muitos clubes nessas décadas foram abertos com esse intuito da reunião e fortalecimento da comunidade negra. E na minha cidade de origem, que é Gravataí, há um clube social negro, que faz parte da região metropolitana aqui de Porto Alegre. E hoje eu sempre fui frequentadora do clube, a minha família toda também, e parentes que estão na história, né, de constituição do clube. E hoje, então, eu faço parte da diretoria desse clube social, 6 de maio. Bacana. A gente vai tocar nessa questão racial um pouco mais à frente, mas eu queria te perguntar, Glau, como começou a sua carreira? Quais cantoras, quais artistas te inspiraram? Uma diversidade de artistas, na verdade, assim, eu sou nascida em 1970, esse ano eu faço 50 anos, né, e 30 anos de carreira, agora 19 de dezembro, mais precisamente. E na época, assim, nos anos 70, o que eu tenho de memória, muito da memória musical, é o que vinha da família, através do carnaval, do samba, né? E também do que vinha, era uma época em que se via muita TV e muitas telenovelas, e as trilhas sonoras de novela, o rádio também, construía muito a identidade musical na época. Então, a minha memória afetiva musical vem daí, da família, da rádio, do que tocava no rádio, do que era tema de novela. Mas eu tenho, assim,
através da família, a proximidade maior é com as referências no samba, né? Que é Alcione, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, que naquela época estavam em plena efervescência, né, do samba. E então a minha memória, a minha constituição, a minha trajetória musical passa muito por essas figuras, né? Bacana. Grau, seu último CD se chama Brasil Quilombo, né? É de 2019 e ele foi considerado o melhor CD de samba do Rio Grande do Sul nos últimos tempos, né, pelo crítico musical Juarez Fonseca. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse trabalho aí, Brasil Quilombo. Então, ele vem num momento em que eu faço, né, já estava entrando nos 30 anos de carreira, então eu comecei na música, porém, ficou um pouco escuro aqui. Não sei se ficou escuro aí para vocês, não? Não, tá ok. Não, tá ok. A minha tela. Ah, tá. Agora voltou aqui. E eu iniciei lá nos anos 90, mais precisamente em 1990, profissionalmente, cantando, né? Cantando em bares, cantando na noite, em espaços culturais, teatro. E em 2001, então, inicio na carreira de atriz. E fui aliando essas duas áreas artísticas, né, até hoje. E então, em 2010, na verdade, surge o desejo, então, de fazer meu primeiro registro em CD. Eu sou uma artista, eu sou uma cantora, essencialmente intérprete, eu não sou compositora, né? Então, eu vi naquele momento a necessidade de fazer um CD, mas eu tinha... Como eu canto de tudo, desde que iniciei na carreira de cantora, então era um disco muito com diversos estilos musicais, né? Então convidei para produção e direção artística a Silvia Abreu, que é produtora aqui na cidade, e o cantor e compositor Gelson Oliveira, que é um dos nossos ícones aqui do Rio Grande do Sul e também na nossa música popular brasileira. E a partir de lá a gente traçou então um repertório onde eu pudesse cantar tudo que me constituía como cantora, né? Todos os estilos no qual eu já tinha passado. A gente entrou em alguns editais, não fomos contemplados, e é um trabalho independente, né? Não tem gravadora, então depende muito também do financeiro para colocar um trabalho na rua. Aí, nesse período, eu também ainda estava fazendo teatro, então esse projeto ficou um pouquinho, não de lado, mas ficou um pouco adormecido. Eu fui tocando outros projetos na música e no teatro, e em 2015, então, quando foi meu último trabalho com o grupo Caixa Preta, do qual eu faço parte aqui em Porto Alegre, eu, então, trago de novo esse projeto à cena, né, e com vontade de realizar. Chamei novamente o Gelson, a Silvia, e junto a nós, então, também o Celso Dias, que hoje é meu companheiro e produtor, e nós redesenhamos esse projeto, e eu vi a necessidade, então, de trazer para a cena os nossos compositores e compositoras gaúchas do samba, que já era um gênero que eu já tinha mais intimidade, que vinha há tempo trabalhando, né, fazendo shows, cantando na noite. Então, esse projeto Brasil Quilombo, que no primeiro momento era Samba que Te Quero Samba, o nome, veio para dar visibilidade, então, para esse gênero musical aqui no Rio Grande do Sul, que é bastante forte, né? Temos as escolas de samba, as tribos, enfim, diversos artistas envolvidos com a cultura do samba aqui no Sul, e eu sou uma delas.
E nesse trabalho, então, eu trago essas pessoas das quais eu tenho muita admiração, conheço o trabalho, muitas eu convivo com elas, né? E a gente canta na noite as composições. E eu vi nesse meu trabalho a oportunidade de reverenciar essas pessoas do samba, esses profissionais do samba aqui no Sul. Então, em 2015, eu então inicio novamente todo o passo para, em 2019, lançar Brasil Quilombo. Né? Nós fizemos um financiamento. Nesse meio tempo não surgiu nenhum edital e são poucas as iniciativas que apostam, né, na cultura e na cultura do samba aqui no Sul. Então, eu fiz um financiamento coletivo, na época, em 2016, e tivemos bastante êxito, muitas pessoas contribuíram, pessoas que já me conheciam, já conheciam a minha trajetória artística, então apostaram, né, nesse trabalho. E com isso, então, em 2018, eu gravo foi o ano de gravação do CD Brasil Quilombo, com lançamento em 2019. E muitos artistas, muitos instrumentistas, cantores, compositores, produtores, enfim, muitos profissionais envolvidos, né, nesse trabalho que hoje a gente tem a nossa música é muito mais muito mais difundida em plataformas digitais, hoje tudo é muito mais nas redes, mas eu, como meu primeiro registro, eu fiz questão de fazer um CD com tudo que tem direito, com encarte, fotos, enfim, foi um trabalho onde várias pessoas se envolveram e isso é a tônica do trabalho, né? Eu acho que muito desse êxito se dá à quantidade de pessoas envolvidas, que a gente não faz nada sozinho, né? Então, foram muitos profissionais talentosos, competentíssimos, e a gente tem aí um trabalho na mão que leva o meu nome, né? Mas, na verdade, é de todos que participaram. Maravilha, maravilha. E a gente sabe que tem toda uma equipe de produção por trás, né? Toda uma complexidade. Parece que é simples gravar um CD, mas não é. Não é simples, não é barato, principalmente num país que a gente não tem muitos incentivos culturais, como você falou, e quando a gente tinha, o povo não soube valorizar e optou por um governo que odeia a arte, que odeia a cultura. Glau, eu vou te pedir para dar uma canja aí de alguma faixa do CD, da música de trabalho, desse CD Brasil Quilombo, pode ser? Pode ser. Eu tenho, agora com a pandemia, a gente teve que se reorganizar, e como eu não toco, eu não canto, eu tenho as bases do CD. Então eu coloco a base e canto em cima. Pode ser assim? Ou posso fazer a capela? Tem que ver se fica bom. Se não ficar, eu faço um trechinho a capela, alguma coisa assim. Beleza, então, solta a base aí. Vamos ver se dá para ouvir direitinho. Só um pouquinho. Às vezes dá um... É que o meu mouse aqui deu um problema e eu... Vamos ver. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir. Eu te amo como um colibri, resistente, incansável beija-flor que sou, batedora renitente de asas.
viciada no mel que me dá. Quando atravesso o deserto, pinga na minha boca umas gotas poucas do que nem é uma vacina. Eu, uma mulher, uma ave, uma menina. Assim chacina o meu templo de eremita, quebra essa bengala onde me apoiei, rasga as minhas meias, as que vestiram meus pés quando caminhei as areias. Eu te amo como alguém que esquece tudo diante de um beijo. Eu te amo de todos os nossos montes, fico com as encostas de todas as nossas indagações, fico com as respostas. Eu te amo de todas as nossas destilarias, fico com as alegrias de todos os nossos natais, fico com as bonecas de todos os nossos cardumes, as muquecas. Eu te amo como um colibri existente. Maravilha, maravilha. Belíssima composição. Essa é uma composição do... Opa! É uma composição do Gelson Oliveira, a música de Gelson Oliveira, em cima de um poema de Elisa Lucinda. Eles fizeram em conjunto essa música. Isso. Ótimo. Bem acompanhada, hein? Eu gosto sempre que citem, eu sempre gosto que citem o nome do compositor, né? Porque a maioria, importante. Muitos intérpretes não fazem isso, né? Infelizmente, isso é uma cultura nossa. Eu mesmo passei por uma situação parecida. Eu fiz uma composição para uma cantora. A música chegou a tocar na rádio, na MPB Brasil, aqui do Rio na época. E ela foi a um programa de TV, não era TV, que perguntaram para ela se ela tinha algo gravado. Não, eu tenho um single, mas a música não é minha. Eu falei, pô, legal. Poxa! Obrigado. Nossa. E foi o único trabalho dela que foi executado numa rádio de nome, digamos assim, né? Mas, enfim. Parece que é complicado. Eu procuro sempre trazer, né, os compositores, né? Porque, ainda mais para mim, que sou intérprete, né? E não componho, é de extrema importância, e mesmo sendo intérprete, sendo compositor, eu acho que a pessoa tem que dar o crédito, sempre. Né? Exatamente. É extremamente importante, nossa. É por isso que eu sou fãzaço do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho é um cara que valoriza os compositores dele, entendeu? O falecido Bezerra da Silva também fazia muito isso, entendeu? Exatamente. Eu acho sensacional o valor que o Zeca dá para os compositores dele, entendeu? Inclusive, no samba,
brasileira. Inclusive no samba, a gente que canta também muito dos clássicos do samba, tem pessoas que às vezes ouvem o samba e acham que é daquele compositor ou é daquela pessoa, e a gente tem que levar essa informação, porque tem muita gente boa que compõe, e na antiga também, e que a gente não conhece os compositores de verdade. A música acaba... quem canta, quem interpreta e quem leva o sucesso da música acaba sendo a referência daquela música, e a gente precisa saber quem fez, né? Não, com certeza. Então, uma salva de palmas para os compositores aí, para o Gelson de Oliveira e para a Elisa Lucinda, né? Glau, você participou do programa Criança Esperança, foi em que ano isso? Foi 2017. 2017, né? Isso. Você se apresentou com um vídeo chamado Ninguém Nasce Fascista, Continue Criança. Foi um vídeo que viralizou nas redes na época, que tratava do tema racismo de uma forma mais sensível e contundente. Fala um pouco desse vídeo para a gente aí. Então, o vídeo, eu recebi o convite de uma produtora aqui de Porto Alegre, que estava selecionando pessoas para um trabalho em vídeo que falava sobre o racismo, né? E, no caso, eles já tinham... No mês em que eles iam gravar, eles ainda não tinham definido a pessoa que ia fazer... ia gravar, né, ia estrelar o vídeo. Já tinham o ator que faz, mas não tinha a pessoa. Eles precisavam de uma atriz negra para fazer o trabalho, e eles não tinham ainda, e fizeram vários testes, enfim, e essa produtora, eu já tinha trabalhado com ela para uma campanha contra a violência contra a mulher, há uns tempos atrás. A gente tinha feito um vídeo também. Essa campanha era para a web, mas posteriormente ela acabou também sendo veiculada na TV. E ela então me mandou, eu já tinha visto que havia teste para seleção, mas eu estava também ensaiando da produção do CD e também ensaiando outros trabalhos, e não tinha dado muita atenção para o teste que ia ter, enfim, até que ela entrou em contato comigo uma semana e meia antes já da equipe vir para o Rio Grande do Sul para gravar, porque foi gravado aqui, né? E aí ela pediu para eu fazer um vídeo, e eu, naquele momento, fiz um vídeo falando, então, da importância de se trabalhar com as crianças a questão do racismo, né? Pois de levar para as escolas mais representatividade, contar a nossa história, para um fortalecimento da autoestima dessas crianças, enfim, e também como uma forma da diminuição dos casos de racismo na vida escolar, que é muito grande, né? E através desse vídeo, eu não tinha muitas informações do que seria tratado realmente na campanha. Através desse vídeo, como eu falei já no tema, que era crianças e racismo, então eles me chamaram para fazer esse trabalho, para fazer esse vídeo. Então, eu recebi o roteiro, e no roteiro, então, eu vi que ia contracenar com crianças, e soube, então, do que se tratava, né, do teor do vídeo. E foi gravado, então, aqui nesse ano, um pouco antes da campanha do Criança Esperança, acho que um mês antes, né? E aí vieram crianças do Rio de Janeiro, de algumas instituições que eram beneficiadas com a campanha do Criança Esperança,
e crianças aqui do interior do Rio Grande do Sul. Foram 2 grupos de 6 crianças, totalizando 12 crianças que participaram. Elas vieram com os seus responsáveis, que sabiam do teor do vídeo, que seria um vídeo que falaria sobre o racismo, sobre o preconceito, porém as crianças não sabiam de que forma seria esse vídeo. Na verdade, elas vieram as que vieram do Rio de Janeiro e do interior do estado, vinham para Porto Alegre para fazer um tour, conhecer a cidade, como parte da seleção para participar, né, do vídeo. E depois, nesse dia, elas fariam o que elas sabiam, e que fariam um teste para um vídeo do Criança Esperança. Só que o teste já era o vídeo, né? Por isso, da espontaneidade delas no contracenar, na verdade, né? Na filmagem. E foi uma gravação de um dia inteiro, né? E que ficou num vídeo de 13 e poucos minutos, e um trabalho muito intenso, que mexeu muito com todos, né, com os atores, com as crianças, principalmente, e até a equipe técnica, né, das pessoas que estavam filmando, as pessoas da produção, todos saíram realmente muito mexidos e muito sensibilizados com o trabalho daquele dia. Entendi. Glau, nós sabemos que o racismo, assim como a pobreza e a desigualdade, são construções sociais. Embora alguns achem que seja vontade de Deus, outros acham que é vitimismo, que é mimimi, que é preguiça, enfim. É possível combater o racismo sem mexer na estrutura de privilégios que ele sustenta? Eu já queria emendar com você aqui a questão do Magazine Luiza, que abriu um programa de trainee só para negros e deu um rebuliço danado, a branquitude pulou, tentaram indiciar a dona Luísa Trajano lá por racismo, enfim. Eu queria saber de você, uma sociedade que se comporta dessa forma, quando se abre uma oportunidade para quem até então não tinha, está muito longe de deixar de ser racista? Eu acredito que está muito longe. Apesar de todos os movimentos, acredito que está muito longe. Esse episódio é um episódio que deixa isso evidente, né? Que quando mexe, então, quando a branquitude se vê afastada das oportunidades a que elas estão extremamente acostumadas, elas, né, acham isso, tratam até como uma forma de racismo. É incrível que isso aconteça e que as pessoas ainda pensem dessa forma, não é? E isso evidencia que, bom, se nós não mexermos na raiz do problema, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O que cansa realmente é todos os nossos movimentos, toda a nossa até boa vontade em instruir a branquitude. Isso causa um cansaço, uma vez que a gente vê que parece que a gente está pregando prego em estopa, né? Porque eu não entendi. Enxugando gelo. Exatamente. É extremamente cansativo e violento para a gente esse não querer contribuir para que esse cenário mude, né? E tudo é muito como é que eu vou dizer assim, feliz,
quando fica no âmbito de se colocar tarjas pretas em perfis, de se fazer hashtags, de se colocar capas dizendo antirracista, antifascista, anti-isso, anti-aquilo. Só que na prática isso não acontece. A gente acaba falando para nós mesmos, muitas vezes, né? Porque parece que é um bate e volta sem efeito nenhum. E isso é o que desgasta a gente porque é muito resistente, porque tem um histórico de lutas muito grande. E tem muitas pessoas fazendo coisas grandiosas para mudar esse cenário. Mas realmente quando acontece coisas, né, iniciativas como essas, a gente se depara com esse não compreendimento, não é nem, é uma falta de empatia total, né? É uma falta de se colocar no lugar do outro total e de não enxergar o tanto de privilégio que já tem. É falta de empatia e reserva de mercado, né? É a defesa daquele privilégio que eles sempre detiveram. Você citou aí os movimentos antirracistas. Eu não acho possível que alguém que se declare antirracista ou não racista se posicione contra um projeto como esse, né, que a Magazine Luiza criou. O que eu vejo é que tem muita gente, como é que eu posso dizer? Tem muita gente que ainda não se divorciou da Casa Grande e quer manter uma fé com a senzala. Né? Aquela música do Só para Contrariar talvez explique. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração vai ser para sempre seu. Né? E como diria o outro poeta, ninguém manda no coração. Então, esses movimentos antirracistas, eu vejo com muita desconfiança. Eu não consigo acreditar 100% nesses movimentos antirracistas no Brasil. Principalmente nessa turma que empresta perfil para preto falar, enfim, não vou entrar no mérito, funciona. Eu já recebi outros convidados aqui que participam desse projeto, explicaram como funciona a ideia, mas eu ainda continuo vendo como uma espécie de chancela. É o branco que dá uma chancela no seu perfil para o preto falar. E, evidentemente, ele vai ganhar likes, curtidas, compartilhamentos, mais seguidores. Vai ficar simpático. Exatamente. Vai ganhar uma certa simpatia. Né? Até porque o movimento, eu acho, ele deve como diz o Gil, procure saber e leve adiante. Procure saber. Se instrumentalize, dê um Google, porque a gente já deu todas as deixas, já falamos tudo, e está tudo aí para ser pesquisado, todas as teses, enfim. Por que você não faz esse movimento, você mesmo? Né? Eu concordo também com o que tu diz. Em alguns aspectos. Você falou de procurar. A Luísa Trajano participou do último Roda Viva e ela falou que até chorou quando descobriu a existência do racismo estrutural. Eu não sei em que país ela vivia, né? O projeto dela é ótimo, é maravilhoso, mas nem tanto ao céu e nem tampouco ao inferno com ela, porque é uma apoiadora, por exemplo, da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Então, a gente tem que ponderar, tem que ir bem devagar. É aquela história que eu falei. Às vezes a galera ainda está ligada ali, casada no papel, ainda não se divorciou da Casa Grande, quer manter aquele affair com a senzala ou, de repente, ficar com os dois relacionamentos, né? Enfim. Exatamente. Né? Isso é muito perigoso. Mas, enfim. Glauco, a gente está chegando aqui na reta final do programa. E eu queria que você cantasse mais uma música para a gente. Pois é, o papo estava tão gostoso aqui. Eu queria que você cantasse mais uma para a gente aqui, para finalizar. Pode ser? Pode ser. Eu não sei como é que ficou o som ali, mas eu posso fazer a capela agora.
Ficou legal? Só falou que tá legal. Você que sabe, Tá. se quiser fazer com base ou a capela, fica à vontade. Certo. Eu, de repente, pode dar um ruído, eu vou fazer aqui para... Eu fiz questão de trazer também nesse trabalho as sambistas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? As sambistas mulheres pretas, que são do samba, que compõem. Nós temos Delma Gonçalves, que é parceira de Bedeu que tem que já é um compositor, né, mais consagrado no samba, no swing, né? E Delma sempre foi parceira dele, então hoje eu tenho a felicidade de conviver com ela e a gente tem um tributo aqui a Bedeu, onde muitas pessoas importantes da época e jovens que estão também conhecendo a obra do Bedeu e da Delma. Então, tem a Delma Gonçalves, tem a Pamela Amaro, que é uma sambista já mais contemporânea, que também é atriz, e nós somos colegas tanto na música quanto nas artes cênicas. Zilá Machado, que é a nossa grande sambista aqui do Sul, que foi afilhada de Lupicínio Rodrigues, e que eu tive a honra de trabalhar com ela no seu último trabalho, seu último CD. Então, são mulheres... A música que eu cantei antes, que é de Elisa Lucinda. Então, é importante também fazer esse recorte das mulheres sambistas aqui do Sul. E, às vezes, a gente não tem... As pessoas não conhecem, enfim, ficam invisibilizadas em meio ao maior número de compositores homens, né, sambistas. Então, é importante trazer também essas mulheres para a cena. Então, vou fazer um trechinho do samba da Zilá Machado, que é a nossa mestra maior aqui, e que fala o seguinte: vem, mas vem devagar, que o chão balança, todo mundo tá no vai, vem, vem, nesse passo manso, de quem nada quer, está querendo muito mais, vem, mas vem devagar, você não sabe onde está o fio da meada, olha, se fechar os olhos, você vai dançar, sem saber e se perder neste salão. Olha, se fechar os olhos, você vai sambar, sem saber e se perder neste salão. Então, essa é a Zilá Machado. E tem como ouvir este e os outros sambas nas plataformas digitais, no meu canal no YouTube também está todo o CD lá. Então, tem composições da Zilá, da Pamela, da Delma, Gelson Oliveira, tem o Lupicínio Rodrigues também, e muitos outros compositores e compositoras aqui do Sul. Maravilha. Glauco, para a gente encerrar, deixa aí suas redes sociais para a galera, seu contato aí para shows, para live. Isso. Então, eu estou no Facebook, eu tenho a página Glau Barros, e também tenho 2 perfis lá no Face, tem a Glau Barros e Glau Barros 2. E lá eu sempre coloco a agenda, onde a gente vai estar nesse momento em casa, na verdade. Né? Mas geralmente, a cada mês tem uma live, e então eu coloco ali tudo, ou entrevistas, bate-papos, tudo lá no Face, também no Instagram, no perfil Glau Barros, do Instagram, e tem o canal do YouTube, Glau Barros, que nós estamos iniciamos uma campanha para chegar aos 1.000 inscritos, já chegamos aos 1.000 inscritos, mas continuamos na campanha para que as pessoas se inscrevam, para que a gente consiga, então, fazer, porque a plataforma, se tu, né, tem um número de inscritos acima de 1.000, começa a te enxergar de outro modo, né? A monetizar, né? Isso, a monetizar. Então, tem um canal no YouTube, Glau Barros, e o CD, eu até estou aqui com ele,
mostrar um pouquinho, não sei se vai dar para ver. Aqui o Beleza, CD. Isso, Brasil Quilombo. Está em todas as plataformas. Ah, aqui, ó. Vou botar aqui. Agora, assim, dá um reflexo, né? Inclusive. Isso, é um CD bacana, que eu tive uma honra de fazer com encarte, enfim, tudo que tem direito. Ele está, então, nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer e outras. Só ir lá, clicar, colocar nas playlists, muito importante, né? Para a gente fazer o nosso samba, a nossa música, aí se tornar mais conhecida, né? Maravilha, Glau. Glau, foi um prazer ter você aqui, tá? Conhecer melhor o seu trabalho. Espero que a gente possa nos ver aí em outras oportunidades e nesse mundão da música aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, de estar aqui hoje na TV. E o ano passado a gente lançou o CD, esse ano era um ano em que a gente ia procurar viajar com o CD, e o Rio de Janeiro seria uma ida. Esse ano nós queríamos ir até aí, ficar um tempo para trabalhar com CD por aí, não deu, enfim, por causa da pandemia, mas não vai faltar oportunidade, e agora com as lives, né, com esse novo jeito de levar a arte ao público, né, através das mídias sociais, também se faz esse caminho, então se amplia mais ainda, né, o que antes a gente pretendia fazer presencialmente, mas as redes estão propiciando que mais pessoas, então, se conheçam o trabalho, enfim. Então, a gente está aí hoje para divulgar esse trabalho, divulgar o nosso samba, divulgar a nossa música popular brasileira, música preta brasileira também. Maravilha, precisamos de muita arte, de muita música preta brasileira. Glau, obrigado mais uma vez, tá? E até uma próxima. Beijo para você, beijo a todos aí de Porto Alegre. Beijão, obrigada, beijo. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Isso aí. Beijo. Obrigado, Tom. Muito obrigado. Tchau. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa Um Tom de Resistência, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua presença aqui e já convidando vocês para a próxima terça, 17 horas, aqui com a gente na TV 247 com mais Um Tom de Resistência. Não esqueça, hein? Viva a resistência! Pra cá. Fui!